Amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Nosso Senhor é maravilhoso, é poderoso. Nós viemos aqui adorar, bendizer o nome do Senhor. Jesus. Hoje a mesa está posta diante de nós, no qual nós iremos renovar a aliança com Cristo, para a honra e glória do Senhor, e assim nós estamos cada vez mais na presença de Deus, com alegria, em harmonia, e principalmente tendo o Senhor Jesus como nossa torre forte e segura. Amém? Nessa noite gostaria de compartilhar com a amada igreja dois textos, duas palavras, a qual será para a edificação das nossas vidas. A primeira palavra, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 36. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Todos acharam? Amém. Versículo 36 diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Abra sua Bíblia comigo agora no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1. Todos acharam? Amém. Versículo 1 nos diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E você diz amém? Amém. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. São dois textos diferentes, onde fala de duas mulheres que estiveram na presença de Jesus. E são duas palavras ao mesmo tempo opostas, mas ao mesmo tempo tiveram alguns momentos que as duas palavras, as duas mulheres tiveram o mesmo ato diante de Jesus. O capítulo de Lucas, capítulo 7,
versículo 36, vai nos falar a respeito sobre uma mulher que ficou sabendo que Jesus estava na casa de um fariseu. E estando na casa desse homem, a Bíblia diz que ela se achegou perante Jesus, mas não chegou de mãos vazias. A Bíblia fala que ela, estando agora com um vaso de alabastro, ela derrama sobre aos pés de Jesus. Só que ela chega chorando aos pés de Jesus, e ela enxuga os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Em contrapartida, nós vamos ver em João capítulo 12, Maria, irmã de Lázaro, depois que Lázaro havia sido ressuscitado. Agora há um banquete, há uma festa, e nesta festa Jesus estava presente. Jesus estando presente nesse grande banquete, Marta servia a mesa. Maria, percebendo a presença de Jesus, diz a palavra que ela toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela também unge os pés de Jesus, e também ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, e diz a palavra que a casa se encheu de fumaça. João capítulo 12 fala sobre Maria, irmã de Lázaro. Lucas capítulo 7, versículo 36 fala sobre Maria Madalena. Maria Madalena era aquela que tinha vários demônios. E o ambiente é diferente. Jesus, em Lucas capítulo 7, ele entra na casa de um fariseu. João capítulo 12, Jesus é convidado a entrar na casa de Marta, Maria e Lázaro para um banquete. Só que as duas mulheres aproveitaram o momento e a oportunidade para estar e chegar mais próximo e mais perto de Jesus. E são dois cenários mais lindos que nós possamos ver e observar na Bíblia Sagrada. E que o Senhor vem nos informar diante dessas duas palavras, a qual o Senhor vem nos ministrar essa noite. São as características da adoração. As características de uma adoração. Se nós olharmos para a palavra de Deus, Jesus esteve presente nos dois cenários. Jesus entrando na casa do fariseu, a Bíblia nos informa que esta mulher, Maria Madalena, ela chega perante Jesus. Só que ela chega se prostrando aos pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, quando Jesus ele entra na casa, Jesus ele se assenta à mesa. E diz a palavra que agora Marta servia, mas Maria, aproveitando a oportunidade em que o mestre estava sentado, Maria toma uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e unge os pés de Jesus. Isso me chama a atenção sobre as características da adoração. Porque no ambiente da adoração, lá vai a primeira palavra para nós essa noite. Nas características de uma adoração, nós temos que reconhecer quando nosso Senhor Jesus já se faz presente. Glória a Deus. Eu vou repetir. Quando nós estamos na casa de Deus, quando nós viemos para a casa do Senhor, quando nós saímos dos nossos lares, quando nós viemos nessa reunião, nessa congregação, nós temos que reconhecer que Jesus já se faz presente. Eu não sei se você, aleluia, já percebeu
Mas enquanto o grupo Shekinah já adorava ao Senhor, enquanto a palavra do Senhor, a primeira mensagem já foi anunciada, eu tenho que te dizer, e talvez você se esqueceu, mas Jesus já estava presente. Jesus já estava presente, e somente aqueles que reconhecem quando Jesus já se faz presente aqui. Ele não precisa, aleluia, o pastor mandar ele dar glória a Deus. Ele não precisa que o grupo de louvor, aleluia, faça uma nuance com a música para dar glória a Deus. Mas ao pisar nesse humilde lugar, ele já reconhece: Jesus já está neste lugar. Jesus já se faz presente, porque quando eu pisei a planta dos meus pés, eu senti algo diferente, porque Jesus já se faz presente nesta casa. As duas mulheres reconheceram que Jesus estava presente. A segunda característica da adoração, a qual nós vamos ver na palavra de Deus, é que elas não chegaram diante de Jesus de mãos vazias. Evangelista, uma estava com um bálsamo de nardo puro, e a Bíblia diz que esse nardo, ele era caro. Maria estava com esse bálsamo, uma libra de bálsamo de nardo puro, que era muito precioso. E algo que é precioso, aleluia, ela unge os pés de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já Maria Madalena, quando ela chega na casa do fariseu, ela chega, Lucas, com um bálsamo, um vaso de alabastro, e ela chegando por detrás de Jesus, ela derrama sobre os pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A segunda característica da adoração é: eu não posso apresentar nada de mãos vazias. Eu tenho que ter algo para apresentar diante de Deus. Pregador, mas eu tenho uma palavra, apresenta diante de Deus. Pregador, eu tenho uma adoração, apresenta diante de Deus. Pregador, eu tenho um testemunho para contar, apresenta diante de Deus. Porque, aleluia, chegar diante de Deus sem mãos vazias é reprovado diante dos céus. Mas chegar com as mãos cheias, chegar com algo para Deus, para lhe oferecer como forma de gratidão, como forma de adoração, Deus se agrada de uma adoração sincera. Deus se agrada quando nós, pastor Douglas, chegamos diante dele com algo para oferecer. Quando nós chegamos e apresentamos para ele uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, uma adoração que vem de dentro, uma adoração, aleluia, que vai alcançar os céus. E eu não sei se você crê, mas nessa noite Deus já recebeu a adoração dos seus filhos aqui essa noite. Só que eu venho perguntar algo para a igreja: o que você trouxe para adorar o Senhor? O que você trouxe diante do altar? Hoje a mesa está preparada, a mesa já está posta, e você está aí na cadeira, você está aí, está aqui ouvindo a palavra de Deus. Só que eu venho te dizer um detalhe, eu venho te dizer uma coisa: se você veio, aleluia, para esse humilde lugar com as suas mãos vazias, eu sinto muito, aleluia, o Senhor não recebeu. Mas se você veio para esse humilde lugar com as suas mãos cheias para entregar ao Senhor uma melhor adoração, para entregar ao Senhor, aleluia, algo que vem de dentro, algo que o Senhor falou contigo esta semana, pode ter certeza, o Senhor ouviu a sua adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. A terceira característica da adoração é: eu tenho que me prostrar diante do Senhor. Maria Madalena, quando ela chega à casa do fariseu, chega com um vaso de alabastro, ela se prostra diante de Jesus. Ela chega atrás, aleluia, dos pés de Jesus e começa a derramar o vaso de alabastro, ungindo os pés de Jesus. Maria Madalena, ela tem a mesma atitude. Ela chega por detrás de Jesus, aleluia,
e ela se humilha, ela se prostra diante dos pés de Jesus e começa a derramar a libra de bálsamo de nardo puro sobre os pés de Jesus. Eu vou declarar algo da parte de Deus. Diante da adoração nós temos que se prostrar. Diante da adoração nós temos que se humilhar. E meu irmão, vem comigo para a palavra. Se Maria Madalena se prostrou, aleluia, diante dos pés de Jesus, se Maria, aleluia, irmã de Lázaro, se prostrou diante dos pés de Jesus, se Josué, ao ver o anjo com uma espada flamejante, se prostrou diante do anjo, aleluia, eu não sei quem vai pegar. Se a mulher do fluxo de sangue se prostrou diante dos pés de Jesus, porque ela precisava de uma cura, até o chefe da sinagoga, Lázaro, se prostrou diante dos pés de Jesus, porque a sua filha já estava enferma. Se todos esses se prostraram, quem é eu e você para não se prostrar diante da santidade dele? Quem é eu e você para nós batermos o peito e dizer que eu vou ficar de pé diante da glória dele? Ei, meu irmão, nós não conseguimos ficar de pé diante da santidade de Deus. Se você quer adorar, se você quer apresentar uma adoração verdadeira, é momento de se prostrar. É momento de se prostrar. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que o nosso Senhor. Mas Deus está dizendo: quer me adorar, se rende. Quer me adorar, se prostra. Quer me adorar, desce. Aleluia. Olha, a palavra de Deus está, aleluia, falando sobre nós aqui esta noite. O Senhor, aleluia, por intermédio do profeta, mandou Naamã descer. Ezequiel, aleluia, o Senhor mandou descer. E quem é eu e você para nós não descermos diante da santidade do Senhor? O Senhor está dizendo: desce, desce, aleluia, quebra esse orgulho, quebra essa altivez do teu coração, quebra toda essa prepotência do teu coração, porque prepotência, arrogância, altivez não cabe no meu reino. Mas se você quer adorar, desce, desce, desce para me adorar. Aleluia. É muito fácil nós batermos o peito e dizermos que nós somos adoradores. É muito fácil nós batermos o peito e dizermos que nós somos cantores. É muito fácil nós batermos o peito e nós dizemos que nós somos alguma coisa. Mas sai de nós. Nós somos os vermezinhos de Jacó. Nós somos como uma folha levada pelo vento. E se nós queremos adorar ao Senhor, por que não se prostrar? Qual é a dificuldade de se prostrar diante de Deus? Olha para essas mulheres. Maria Madalena e Maria, irmã de Lázaro, se prostraram diante de Jesus. Tiveram, aleluia, a mesma atitude de se prostrar. A outra atitude que elas tiveram: enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Aleluia. Sabe o que isso me reporta? Quebra de protocolo. Meu Deus. Que é isso, pregador? Quebra de protocolo. Porque naquela época as mulheres, elas não poderiam soltar o cabelo diante do público. Mas diante da presença de Jesus, Lucas, aleluia, diante da presença do Senhor, eu reconhecendo quem Ele é, eu preciso me prostrar. Eu preciso chamar a atenção dEle. Se for preciso quebrar o protocolo, eu vou quebrar, mas eu preciso ir em direção até Ele. E hoje, pastor, aleluia, nós não vemos essa quebra de protocolo. Hoje a mãozinha assim, ó, glória a Deus, aleluia. O irmão está me vendo adorar, o irmão vai me ver dando glória a Deus. Meu irmão, se você veio adorar na casa de Deus, quebra o protocolo hoje. Levante a mão, dá glória a Deus, faça alguma coisa, porque Deus tem que ser adorado. Meu Deus. Aleluia. Agora, pô, aleluia, agora fica com uma timidez a casa de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não fecha o olho e não ora, e não, nem para começar o culto ajoelha. Estamos perdendo a reverência diante da casa de Deus. E aí nós queremos que no ambiente da adoração, a qual o grupo de louvor se posiciona para adorar, nós queremos falar em línguas, nós queremos ver o céu se abrir, nós queremos que o Senhor se manifeste, nós queremos que o Espírito Santo inunde este lugar. Mas, meu irmão, Deus está te vendo aqui, ó. Deus. Qual é a tua intenção?
Olha a intenção dessas mulheres, reconhecendo que Jesus estava no ambiente, elas foram até lá. Meu Deus. Aleluia. E quebraram o protocolo. Derramou e com os seus cabelos começou a enxugar os pés de Jesus. E isso chamou totalmente a atenção de Jesus. Tanto Maria, irmã de Lázaro, como Maria Madalena. Diz a palavra que em Lucas capítulo 7, versículo 36, ao Maria Madalena chegar diante dos pés de Jesus e derramar agora o bálsamo, derramar ali, aleluia, e ungir os pés de Jesus, o fariseu olhou e disse: se o Senhor soubesse quem é essa mulher. Mas você acha mesmo que Jesus estava preocupado com o que o fariseu estava falando? É, Deus, aleluia. Jesus está vendo a atitude dela. E hoje, Jesus está vendo a sua atitude. Glória a Deus. Qual é a tua atitude na casa de Deus? Qual é a tua atitude no ambiente da adoração? Porque a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está nos informando aqui essa noite. Você não veio aqui só para olhar. Você não veio aqui só para olhar pregador. Você não veio aqui para olhar pastor. Você não veio aqui para olhar o grupo de louvor. Você veio para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus. Porque nós olharmos é fácil. Saímos da nossa casa e vimos aqui é fácil. Mas eu quero ver você sair da tua casa diferente. Hoje eu vou para a casa de Deus porque eu vou adorar a Deus. Eu vou para a casa de Deus porque eu preciso adorar ao Senhor, não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Ele é soberano, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é o Salvador, Ele é a raiz de Jessé, Ele é aquele que guarda, Ele é aquele que livra, Ele é o soberano, o Deus de Israel. Eu vou adorar pelo que Ele é. Aleluia. E nós estamos trocando esse conceito porque nós devemos adorar Ele pelo que Ele faz. Se Deus abençoou a minha semana, eu vou adorar porque Ele abençoou a minha semana. Se o Senhor me deu uma bênção material, eu vou adorar o Senhor porque Ele me deu uma bênção material. Se eu recebi algo, uma promoção no emprego, eu vou adorar o Senhor porque eu recebi uma promoção no emprego. Não que seja errado, mas só focar nisso não basta. Olha a adoração do apóstolo Paulo no livro de Romanos. Ó, profundidade das riquezas, Deus. Aleluia. tanto da sabedoria, tanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Olha a campanha de sexta-feira, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Ainda que os montes são mais altos do que a terra, maiores são os meus pensamentos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Aleluia. A adoração de reconhecimento. Adorar é reconhecer quem Ele é. Porque nós já sabemos o que Ele faz. Já sabemos da sua bondade, da sua misericórdia. Já sabemos que Ele é o Todo-Poderoso. Já sabemos que o nosso Senhor, Ele opera maravilhas. Nós temos que adorar na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala em Lucas capítulo 7, versículo 36 em diante. O fariseu questionou ao Senhor Jesus dizendo: se o Senhor soubesse quem é ela, é pecadora. Só que aqui eu vejo duas situações diferentes. Uma, que foi Maria Madalena, ela foi como um ato de humilhação e arrependimento. Maria, irmã de Lázaro, ela foi com um ato de gratidão. Aleluia. A adoração, eu não sei se você vai pegar. A adoração é gratidão e arrependimento. A adoração diante do Senhor é gratidão e arrependimento. Porque Maria Madalena, quando chegou diante de Jesus, aleluia, a palavra de Deus diz que ela começou a chorar. E ela chorou, aleluia, por causa, aleluia, dos seus pecados, que, aleluia, eram constrangedor para ela
Mas ela chorando, mesmo assim, pastor Douglas, ela teve o ato de estar diante dos pés de Jesus, mesmo chorando, mas ela esteve nos pés de Jesus, porque, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. É como o salmista Davi escreve no livro de Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, perdoa os meus pecados segundo a multidão das suas misericórdias. Ah, Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito Aleluia. Já Maria, irmã de Lázaro, aleluia, ela foi como uma adoração de gratidão, porque era uma libra de bálsamo de nardo mais caro. Aleluia. Mesmo assim, pelo ato do seu irmão a ser ressuscitado novamente, trazendo Jesus para esse banquete, ela disse: eu preciso agradecer. Eu preciso agradecer a Jesus. E hoje você veio agradecer? Qual é a tua adoração hoje? É adoração de gratidão ou é adoração de arrependimento? Qual das duas você se classifica? Analisa a tua vida. Como você veio adorar o Senhor hoje? Talvez muitos nem conseguem, aleluia, adorar o Senhor em forma de gratidão. Você já viu uma pessoa quando ela chega diante do Senhor e quando ela reconhece que Jesus está na casa, ela começa a chorar, ela começa a sentir a presença de Deus, e a presença de Deus vai tomando conta do teu ser, e o Espírito Santo vai começando a falar com aquela pessoa, e aquela pessoa não consegue mais se conter, porque a presença do Espírito Santo do Senhor já se faz presente. Você já viu? Aleluia! Quantos hoje não tem mais, pastor Igor, essa sensibilidade de reconhecer quando o Espírito Santo de Deus está na casa? Isso é grave, igreja. E por muitas vezes nós, evangelista Wellington, nós falamos sobre isso, sobre a adoração, principalmente sobre os ministros de louvores. A adoração está sendo invertida. Adoração para homens, adoração para público. Meu Deus, Jesus. A adoração não é para público, não é para homens, a adoração é para Deus. O fariseu ficou preocupado, pastor Igor. Não, se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria tocar nela. Aí, aleluia, a Bíblia diz que em João capítulo 12, Judas viu que Maria, irmã de Lázaro, derramou o bálsamo de nardo, era mais caro. Aí Judas olhou e disse: ah, mas está desperdiçando. E é muita gente que está acontecendo na casa de Deus. Tem gente olhando e dizendo: ah, está desperdiçando a adoração. Tem outros olhando e está dizendo: ah, se soubesse quem é ela. É pecadora, é pecadora. Meus irmãos, nós não viemos aqui julgar ninguém. Nós viemos aqui adorar a Deus, pois nós somos uma comunidade em união. E só quem sabe adorar em união, ele sabe, meu irmão, vamos adorar. Ele pega na mão do irmão e diz: vamos adorar comigo. Ele pega na mão do outro irmão e diz: vamos adorar comigo. Ele olha para o vizinho do outro lado e diz: vamos adorar. Eu te convido a adorar, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Está faltando comunhão de adoração. E sinto muito, mas o Espírito Santo de Deus está falando: vai surgir muitos Judas e fariseus diante do nosso meio. Que isso, pregador? Vai. Gente que vai olhar dizendo: para que adorar assim? Gente que vai olhar dizendo: para que fazer isso? Para que, aleluia, levantar a mão desse jeito? Para que dar glória desse jeito? Meu irmão, você não sabe como essa pessoa veio adorar o Senhor. Então, aleluia, se você está incomodado, não se incomode, mas venha para a casa de Deus adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. E foi uma adoração sincera e de verdade. E a outra foi uma adoração de gratidão. Diácono Renan, ao ver essas mensagens, ao ver essa palavra, eu me recordo do louvor a qual diz que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias,
Sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, de lábios forçados e os corações feridos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida em adoração. Não vale a pena só me emocionar E buscar as canções mais lindas para cantar. se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Sabe o que é o Espírito Santo nos dizendo? Chega de enfeites, chega de alegorias, chega de tantos aplausos, de tantos públicos. Adoração não é enfeite, meu irmão. Adoração não é alegoria. Adoração não é algo que a sua roupa vai falar por ti. Não é a tua roupa, é o teu coração. É Deus está dizendo que adianta você abrir a boca, mas se não tem verdade dentro do teu coração. É Deus dizendo: se há verdade, há adoração. Se há verdade, há sinceridade. Se há verdade, há arrependimento. Está tendo, evangelista Wellington, muito enfeite, muita alegoria. É isso, aleluia. Vamos pôr um enfeite aqui na guitarra, vamos pôr um enfeite aqui no baixo, vamos enfeitar, vamos chamar a atenção do público, meu irmão. Se nós chamarmos a atenção do público, nós vamos atrair mais a atenção do público e menos a atração de Deus. Aleluia! E é o que está acontecendo hoje, infelizmente. E deixa eu te dizer algo que o Espírito Santo bradou no meu coração: a adoração nunca foi para os homens. Eu vou repetir, evangelista: a adoração nunca foi para os homens. A adoração, meu irmão, não é para mim. A adoração não é para o grupo de louvor, não é para os pastores dessa congregação. A adoração é para aquele que está sentado sobre o lado e sobre o trono, a qual Isaías, ao ver, aleluia, os serafins voando, e dizendo que santo, santo, santo é o nome do Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios, mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha, Lucas, o apóstolo Paulo, um homem arrebatado ao paraíso, não sei se no corpo ou se fora do corpo, foi-lhe dado um espinho na cara, para que não venha se gloriar, a qual eu roguei 3 vezes para que o Senhor se retirasse de mim, mas o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Sabe por que a adoração não é para homens, igreja? Porque nós vimos um exemplo na palavra de Deus. Faraó achou que era o maioral, oprimindo o povo, mas ele mal sabia que quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. E quando ele achou que a adoração era para ele, ele caiu, porque o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito. Nabucodonosor, e isso, pasmem, senhoras e senhores, ele achou que era o maioral, e ainda ele colocou uma estátua de ouro para que pudessem adorar. Aí o Senhor revelou, aleluia, o que era Nabucodonosor. Ele se achava o maioral, ele se achava o grande, e diz a palavra que o Senhor o abateu, e ele virou e andou como bicho. Deus. Aleluia. Adoração é para homens? Uma adoração que não é reverenciada é uma adoração falsa. O Espírito Santo de Deus está falando. Uma adoração que não reconhece quando Jesus está na casa é uma adoração anátema. Meu Deus. Uma adoração que não se prostra é uma adoração de orgulho. Aleluia. Uma adoração que não quebra protocolo é uma adoração que não tem sentido.
Mas quem se prostra, quem veio adorar, quem reconhece que Jesus está na casa, a adoração ela é verdadeira. Glória a Deus, Deus. E a palavra de Deus veio para o fariseu quando Jesus fala para ele: fariseu, vê essa mulher. Quando eu cheguei na tua casa, tu não me saudou com beijo, mas desde quando eu entrei, esta mulher não para de beijar os meus pés. Aleluia. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas diácono Iago, desde que eu entrei na tua casa, fariseu, esta mulher unge os meus pés e unge com os seus cabelos. Aleluia. Sabe o que é isso? É chamar a atenção de Deus. É uma adoração sincera e verdadeira. Já Maria, aleluia, irmã de Lázaro, derramando o bálsamo de nardo muito precioso, Judas olhou e disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? É porque ele estava de olho no dinheiro. E Jesus disse: deixa ela, que guarde para o dia do meu sepultamento. Deixa eu adorar. Olha para o teu irmão que está do teu lado com todo carinho, com todo respeito, e diga para ele: deixa eu adorar. Eu vim para adorar. Diga para ele. Agora faça uma pergunta para ele: você veio adorar? Eu vim para adorar a Deus. E você? Eu vim para levantar a mão e adorar. E você? Eu vim para reconhecer que Ele é. E você? Eu vim para dizer que Ele é grande. E você? Eu vim para adorar a Ele. E você? Eu vim para adorar o Senhor. E você? Vai adorar ou vai ficar de boca fechada? Vai adorar ou vai ficar de boca fechada? É momento de nós adorarmos ao Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, porque nós já iremos cear diante do Senhor. Antes de nós cearmos, vamos orar a Deus. Essa é a palavra de Deus. As características da adoração. Hoje o Senhor falou aos nossos corações: tome uma atitude, um posicionamento diferente. Eu preciso adorar a Deus. Eu preciso chamar a atenção dEle. É para Ele todas as coisas. Eu vim para adorar a Ele. Eu vim para bendizer a Ele. Fecha os seus olhos. Vamos orar diante de Deus. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome. Aleluia, Jesus. Pai amado, que nós não venhamos perder o conceito da adoração. Pai, nós não queremos errar. Pai amado, nós queremos elevar ao Senhor uma adoração sincera e verdadeira. Pai amado, porque a Tua palavra diz, a qual o Senhor, aleluia, visitou aquela mulher samaritana, a qual estava buscando água naquele poço. O Senhor disse para ela: eis que já chegou, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura, porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pai, a adoração tem que ser sincera e verdadeira. A adoração tem que ser em espírito e em verdade. Pai amado, o Senhor perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas e as nossas transgressões. Pai amado, não deixe o seu povo se perder no orgulho, no ego. Pai amado, achando que a adoração é para os homens, achando que a adoração, aleluia, é para somente para o público. Mas Pai, a adoração é para Ti, Senhor. A adoração é para Ti, Senhor. A adoração é para Ti, Senhor. Não é nada nós, não é nada para nós, mas é tudo de Ti, pois vem de Ti e tudo volta para Ti. Senhor eterno Deus e soberano Pai, que nós possamos, aleluia, se render, que nós possamos se prostrar, que nós possamos, aleluia, reconhecer que só o Senhor é Deus e que só o Senhor é digno de toda adoração. Que nós possamos entregar ao Senhor uma adoração
adoração verdadeira e não fingida, que nós possamos entregar ao Senhor uma adoração sincera, uma adoração que irá tocar o teu coração, uma adoração, Pai, que vai chegar diante de ti, Pai amado Senhor, aleluia, não é para enfeites, não é para alegorias, mas é para o nome do Senhor, porque tudo que nós façamos, temos que fazer para a glorificação do nome do Senhor, temos que fazer para glorificar e exaltar o teu santo nome. Aquilo que se achegar diante das nossas mãos, temos que fazer para a glorificação do nome do Senhor. Esta é a oração neste lugar, feita nesta noite, em nome de Jesus. Em espírito, em verdade, levante as suas mãos se você pode. Te adoramos, te adoramos.